Bom, pessoal, a fusão nuclear ela é a união de pequenos núcleos atômicos, certo? Que vão formar um núcleo maior e mais estável, tá? Aqui no caso, por exemplo, a gente tem, né, a união de dois átomos de hidrogênio, certo? Que são os isótopos de hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio ele possui três isótopos, certo? O hidrogênio 1 é o prótio, o hidrogênio 2 é o deutério e o hidrogênio 3 o trítio. O prótio, que é o que está em maior porção na natureza, né? 99,98% aproximadamente, né? Aí na natureza. Mas enfim, a gente vai ter a fusão dos núcleos atômicos do deutério e do trítio, por exemplo, para formar um átomo com uma massa maior e mais estável, certo? Como ele é mais estável, como esse átomo maior ele é mais, né, de massa maior é mais estável, esse processo como um todo ocorre com liberação de energia, certo? Ocorre com liberação de energia. Então a fusão nuclear ela libera grandes quantidades de energia e ela é cerca de 2 milhões de vezes maior do que a energia liberada numa fissão nuclear, como a gente viu a fissão nuclear na aula passada, né, dando um exemplo para o urânio, certo? O urânio 235, tá? Então, a fusão nuclear, certo? Ela libera quantidade de energias imensas, bem maiores do que na fissão nuclear, cerca de 2 milhões de vezes a mais. Bom, as vantagens. A vantagem é por causa da disponibilidade de isótopos mais leves, né? Melhor eu conseguir isótopos mais leves do que, né, para a fusão nuclear, do que um isótopo mais pesado, né, como de urânio, né, para fazer a fissão, tá? E os produtos e reagentes da fusão geralmente não são radioativos, tá bom? Mas quais são as limitações? Por que a fusão nuclear ainda não é, né, uma realidade, né, ainda não é uma realidade como é a fissão nuclear, certo? Primeiro, porque são necessárias altas energias para superar a repulsão entre os núcleos. Ora, a gente está fundindo núcleos, certo? Para formar um mais pesado e mais estável. Então eu tenho que aproximar núcleos. E a gente sabe que os núcleos, né, eles vão se repelir, né? Vai ter uma repulsão entre esses núcleos e a gente tem que superar essa repulsão, a gente tem que aproximar esses núcleos, né? E certo, à medida que a gente vai aproximando, a repulsão vai aumentando e a gente tem que fornecer uma quantidade de energia imensa para a gente superar essa repulsão entre os núcleos. Então essa reação, por exemplo, né? Ela vai ocorrer a 40 milhões de kelvins, né? A temperatura de 40 milhões de kelvins. Então essa é uma grande limitação da fusão nuclear, certo? Mas já existem testes, né? Vários países já fizeram testes da fusão nuclear, certo? Mas o problema é que ainda não é uma geração controlada de energia, certo? Ainda não é uma geração controlada de energia. Então essa, né, é uma grande limitação da fusão nuclear. Bom, eu quis falar rapidamente, né, a fusão nuclear ela não está inclusa na nossa grade, na nossa ementa, mas eu quis falar rapidamente porque na aula passada, né, um aluno ele perguntou se a bomba de hidrogênio, né, né, era um mecanismo que ocorria na fissão nuclear que a gente falou no passado, né? E na verdade não. Né? Na verdade a bomba de hidrogênio, né, é uma fusão nuclear. Tá bom? Que ocorre como nesse, tá aqui, ó, o exemplo, né? Isso aqui é o que ocorre, por exemplo, né, no nosso Sol. Né? O nosso Sol libera quantidades de energias imensas, né, que vão fundindo átomos de hidrogênio, vai gerando uma reação em cadeia, esses átomos de hidrogênio fundindo vão liberando energias ainda maiores, né? Ainda maiores, certo? Então, né, então o átomo de hidrogênio é o combustível para o nosso Sol, né, formando o quê? Átomos de hélio, tá bom? Então, é isso.